Olá, eu sou o Leandro, professor de ciências. A aula que eu apresentarei agora é sobre as cianobactérias. Cianobactérias é um grupo dentro das bactérias. E por que é uma aula somente, especificamente das cianobactérias? Devido à sua importância, que ao longo da aula eu vou apresentar. Mas já vou antecipar duas importâncias. Uma delas é que, possivelmente, por uma teoria muito aceita atualmente, a teoria da endossimbiose, não haveriam vegetais e algas se não fossem as cianobactérias. Um outro aspecto importante é que na atmosfera primitiva da Terra não tinha oxigênio. E possivelmente foi esse grupo de micro-organismos, os seus ancestrais, que foram os responsáveis pelo preenchimento de oxigênio na atmosfera. Preenchimento eu digo parcialmente. Atualmente nós temos 21% da atmosfera oxigênio. Outros gases além dele também. Bom, aqui a filogenia das cianobactérias. Cianobactéria é uma eubactéria. Eu significa verdadeiro. Então, a bactéria verdadeira pertencente ao domínio bactéria. Um pouco de evolução. Bom, sabemos que o sistema solar, ou seja, o Sol, os planetas, meteoro, meteorito, tudo que está no sistema solar, tem aproximadamente 4,57 bilhões de anos. A Terra é um pouco mais jovem, 4,54 bilhões de anos. Os fósseis mais antigos de organismos viventes na Terra têm cerca de 3,8 bilhões de anos. Já as cianobactérias, o fóssil mais antigo, 3,5 bilhões de anos. O ponto talvez mais relevante e importante das cianobactérias é o fato delas fazerem fotossíntese. O metabolismo de fotossíntese, semelhante ao atual que nós temos, cerca de 2 bilhões e meio de anos. E elas são responsáveis por alteração na atmosfera na Terra, como eu já antecipei, e essa mudança, colocar oxigênio na atmosfera, permite uma maior diversidade de espécies viventes. Bom, nessa figura eu apresento os fósseis de seres vivos, lógico, mais antigos que existem na Terra, até agora encontrados, chamados de estromatólitos, que são rochas com cerca de 3,8 bilhões de anos. Os de cianobactérias, tem alguns estromatólitos como esses, somente de cianobactérias, cerca de 3,5 bilhões de anos, como eu já disse, né? São fósseis formados numa época no oceanos primitivos, mares primitivos, rasos, não muito profundos, onde eram muito ricos em nutrientes e matéria orgânica, propício à multiplicação desses organismos. Com o tempo, com a morte desses organismos, o termo mais correto falar de morte bacteriana é inativação. A partir do momento que eles se inativaram, mineralizaram, ou seja, substâncias inorgânicas entraram nos seus organismos e formaram essas rochas, esses fósseis. Bom, agora, no que se refere ao fato que eu disse, de que não existiria vegetais se não fossem as cianobactérias, é explicado pela teoria da endossimbiose. Endo significa algo interno, simbiose, a união entre dois seres vivos, uma associação, um relacionamento entre dois seres vivos. O que tem nos vegetais e nas algas que permite a realização da fotossíntese? Uma organela chamada cloroplasto. Segundo a teoria da endossimbiose, o cloroplasto nada mais é que um ancestral de uma cianobactéria que, ao longo da história evolutiva, se associou a uma célula eucariótica. E essa associação foi se refinando com o tempo, foi ficando cada vez mais harmônica, a um ponto de atualmente ser uma célula vegetal ou célula animal. Então, quem realiza a fotossíntese possivelmente não, fato, esse ancestral da cianobactéria atual. Então, a fotossíntese que nós temos hoje das plantas e das algas nada mais é que uma cianobactéria, um ancestral que se associou a ela. Bom, características das cianobactérias. São seres unicelulares, que eles podem se apresentar tanto isolados, ou seja, separados de outras células, quanto em colônias. Colônia são organismos unidos anatomicamente, um grudado no organismo do outro. Procariontes, ou seja, o material genético se encontra disperso no citoplasma de forma desorganizada. São seres autótrofos. Auto significa por si só,
trofos, alimento. São seres que por si só sintetizam, produzem o próprio alimento, por meio do processo da fotossíntese. E são organismos pioneiros. Por quê? Como exemplo, um ambiente inóspito, uma área de vulcanismo. Após a erupção vulcânica, o resfriamento das rochas. Ali, naquele momento, após o resfriamento, não tem nenhuma espécie habitando. Cianobactérias, geralmente, são as primeiras a entrarem nesse ambiente e para dar possibilidade de outros seres vivos virem depois. Bom, no que se refere às cianobactérias unicelulares isoladas, aqui nós temos vários exemplos de várias formas diferentes que ela pode se apresentar. Formato esférico, globular, em formato de espiral, em formato achatado de disco, aqui em forma de bastão, bastonete, ovalado, ovais e ovais. Agora, coloniais, como eu disse, unidos anatomicamente, grudados um no outro. A gente pode observar que cada bolinha desse é um organismo. E o conjunto forma um filamento, ou seja, colônias filamentosas. Aqui, de forma diferente, ficam unidos um do lado do outro. Então, toda uma diversidade de tipos. Agora, quanto aos organismos procariontes, que são células bacterianas do modo geral, tanto do domínio bactéria quanto arqueia, esse é o formato, a estrutura básica de uma célula. Aqui, essa fita toda enroladinha é o material genético, é o DNA, que se encontra relativamente desorganizado no citoplasma, que é esse líquido branco, esbranquiçado aqui. Ao redor tem algumas bolinhas, que são os ribossomos, que é uma estrutura responsável pela produção de proteínas. Todo ser vivo necessita de proteínas e todo ser vivo tem ribossomos. Agora, externamente ao citoplasma, nós temos a membrana plasmática e, mais externamente ainda, a parede celular, que ela é responsável pela rigidez da célula, além do formato que a célula assume, que nesse caso aqui, em forma de bastão. Agora, mais externamente ainda, temos essas estruturas que parecem pelos, que de fato não são pelos, são chamados de cílios, com a função de locomoção da célula. Dentre outras funções, a principal é a locomoção. E esse mais alongado e apenas um, geralmente apresenta em pequenas quantidades, os flagelos, também relacionado com a locomoção desses organismos. A autossuficiência das cianobactérias. A autossuficiência se refere ao fato de elas serem autótrofas, produzirem o próprio alimento, não depender de outro organismo para obter o alimento. E qual que é o alimento principal da maioria dos seres vivos? O açúcar, a molécula de glicose, que podemos observar aqui. Lógico, outras moléculas podem ser utilizadas como fonte de energia, mas a glicose é a principal. E onde está a energia na glicose? Nessas ligações químicas. Aqui nós temos dois átomos e uma ligação química entre eles. A quebra dessa ligação química fornece energia para os seres vivos desenvolverem as suas atividades. E da onde que vem a energia colocada pela fotossíntese nessa ligação química aqui? Do Sol. Então, durante a fotossíntese, é um processo muito complexo, onde é produzido açúcares, que é a fonte de energia, e como produto dessa reação também a formação da molécula de oxigênio, como eu disse, que foi fundamental e é até hoje fundamental para a diversidade de seres vivos que temos na Terra. Agora, o que é utilizado na fotossíntese para poder iniciar o processo? Como eu disse, luz solar, que será transformada em energia química nas ligações químicas da molécula de glicose. E quem capta essa energia solar na planta? Uma molécula chamada clorofila. É como se fosse uma antena que está captando essa energia, disponibilizando para a planta para colocar nas ligações químicas de glicose. Também é utilizado o gás carbônico e a molécula de água nesse processo. Bom, ainda falando da autossuficiência das cianobactérias, um resumo desse processo que eu citei até agora. Repito, a fotossíntese não é somente isso. Isso é uma simplificação que facilita o nosso entendimento. É um processo muito complexo, com várias etapas e com vários outros reagentes e produtos.
mas, como eu disse, é uma simplificação muito útil. Então, a partir do gás carbônico, mais a água, na presença de energia luminosa, luz solar, e a molécula de clorofila, ocorre a formação da principal fonte de alimento dos seres vivos, que é glicose, açúcar, mais o gás oxigênio. Bom, agora as cianobactérias atuando como seres pioneiros, entra em cena os líquens. O que vem a ser o líquen? Líquen é uma associação entre ou uma alga ou uma cianobactéria, algum ser autótrofo, e um fungo. Aqui ao redor nós temos fungos, as hifas dos fungos, que são algo parecido com aquelas fibras de algodão. E aqui nós temos uma cianobactéria. Como que um contribui com o outro? Porque é uma relação do tipo mutualismo, que é uma relação onde ambos saem beneficiados e se você promove a separação de dois, eles morrem naquele ambiente. Então, a vida deles é indispensável viverem juntos. Como que a cianobactéria contribui para a vida do fungo? Fornecendo açúcar, fonte de alimento. E como que o fungo contribui para a vida da cianobactéria ou da alga? Bom, fornecendo umidade, porque esses seres não vivem em ambientes ressecados, e fornecendo nutrientes. Por meio das hifas, os fungos pegam nutrientes do ambiente e oferecem para a alga ou para a cianobactéria. Bom, entendemos o que são líquens. Aqui nós temos alguns exemplos. A gente pode observar muito esses líquens em troncos de árvores, em rochas, no nosso dia a dia, no cotidiano. Bom, agora o fato de serem pioneiros. Aqui nós temos uma área de vulcanismo, que não tem nenhum ser vivo no que se refere a vegetais, só tem esses líquens. Esses líquens, eles abrem caminho para virem outros seres vivos, por meio de vários processos, como, por exemplo, os líquens produzem substâncias ácidas que contribuem para a degradação dessas rochas, formação de um solo que possibilita os vegetais fixarem as suas raízes. Além disso, nitrogênio. Poucos seres vivos conseguem captar o nitrogênio da atmosfera e deixar disponível para os outros seres vivos construírem as suas moléculas. Dentre eles, os líquens, a cianobactéria faz isso. Bom, agora, ainda falando do aspecto ecológico, floração das águas. A floração das águas consiste numa multiplicação exagerada de plantas aquáticas ou algas ou cianobactérias. Nessa figura aqui, cianobactérias crescendo exageradamente num rio. Isso tem implicações negativas, porque a cianobactéria produz uma toxina, que é a cianotoxina, e pode promover a morte de peixes, até mesmo de pessoas que ingerem essa água. E como que ocorre essa multiplicação exagerada da cianobactéria? Por meio da introdução de nutrientes. Muito comum no dia a dia, esgoto de municípios. Lançados no rio, essas bactérias utilizam, se multiplicam, até chegar um momento que acaba esse nutriente e elas começam a morrer. A morte delas enche de biomassa esse ambiente. E as bactérias vão degradar essa biomassa. E aí vão consumir o oxigênio da água, vai deixar a água sem oxigênio e os organismos que estão aqui, que dependem do oxigênio, vão morrer. Peixes, por exemplo, como nessa figura aqui. Um ambiente aquático cheio de cianobactérias no estágio final e peixes morrendo pela falta de oxigênio. Aqui um tanque para matar a sede de animais, de gado, e cianobactérias. Com certeza essa água está contaminada e é algo muito comum também na morte de animais no campo. Bom, pessoal, esse era o conteúdo. Bons estudos a todos.